Olá, pessoal. Então, chegamos na aula 5, né, que é a última aula desse capítulo de introdução. Nessa aula, nós vamos falar sobre a questão dos sistemas de conversão de unidades, né? Então, os sistemas de unidades de medida e como que a gente realiza a conversão entre essas unidades. Então, a primeira coisa, né, que eu gostaria de falar para vocês seria o que são as grandezas físicas. Então, nós consideramos uma grandeza física, né, qualquer característica de uma matéria, digamos assim, ou de algo, né, que seja possível de nós efetuarmos alguma medida, tá? Então, isso é uma grandeza física. Ali eu coloco alguns exemplos para vocês, né? Então, nós temos a massa, é algo que a gente pode medir, né, de qualquer objeto. Nós podemos medir o seu comprimento, o tempo, né, de um intervalo de um fenômeno, né? A velocidade de algum objeto ou de qualquer partícula, né, como lá na radiação eletromagnética, a temperatura, né, de um sistema, tá? Então, esses são alguns exemplos das grandezas físicas. Então, é tudo que eu posso medir. A questão, né, é que tudo que eu meço, isso de fato quantitativo, né, ou seja, quando eu expresso um valor numérico para essa medida, tá, eu necessariamente devo acompanhar esse valor numérico com uma unidade de medida adequada, né? Por que eu digo isso, tá? A unidade de medida, ela mostra para nós a magnitude daquele valor. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Se eu dissesse para vocês que eu tenho um objeto, tá? Qualquer objeto. E eu digo para vocês assim, ó, olha, esse objeto ele tem massa 2, né? Só por esse valor, vocês têm como saber se isso é muito, é pouco, quanto é isso, né? Uma massa 2. Então, nós sempre precisamos associar esse valor quantitativo, que é o 2, com a sua unidade. Bom, eu posso ter um objeto de 2 miligramas, de 2 gramas, né? Posso ter ainda de 2 toneladas. Então, isso faz total diferença, certo? Desculpe aqui que abriu alguma coisa aqui no slide. Então, quando nós falamos, né, isso, o valor 2 acompanhado da sua unidade de medida, daí sim, aí eu sei, né, que 2 miligramas é bem pouco, que 2 toneladas, né, é algo muito pesado, né, então provavelmente é um objeto grande, tá? Então, essa é a importância de nós falarmos exatamente, né, qual é a magnitude, então, daquilo que está sendo medido, e isso a gente faz por meio da unidade de medida. Aqui, né, nós temos, eu apresento para vocês 3 sistemas de unidades, os 3 principais que existem, assim, né, que são utilizados no mundo, tá? Não significa que só tem esses. Então, para nós, qual que é o principal? O primeiro, que é o Sistema Internacional de Unidades, tá? Só que vejam só, esse sistema internacional, né, ele não foi instituído, digamos assim, desde os primórdios, né, desde o início que se teve essa questão, né, das medições das coisas, né. Então, por causa disso, existiam alguns outros sistemas antes desse sistema internacional e que eles ainda, eventualmente, são utilizados, né, em alguns países. Então, por exemplo, nós temos, além do sistema internacional, temos o sistema que é chamado de CGS, que eu já vou explicar para vocês, e temos o sistema inglês, né? Então, nos Estados Unidos, lá no Reino Unido, enfim, na Inglaterra, geralmente, né, eles com muita frequência utilizam um sistema próprio deles, que é o sistema inglês, né? Para complicar um pouquinho. Bom, mas o Sistema Internacional de Unidades, que eu vou chamar de SI, que para nós é o principal, tá? No que ele se baseia, né? Ele é um sistema que eu coloco aqui para vocês, MKS, né? O que significa isso? Que as bases de medida dele, né, são as grandezas de comprimento, de massa e de tempo, tá? Então, essas 3 quantidades, elas são medidas em metro, por isso o M, em quilograma,
por isso o K, e em segundo, por isso o S, né? Então, essas grandezas principais, que é as medidas de comprimento, massa e tempo, são medidas em metro, quilograma e segundo. O sistema CGS, né, ele tem esse nome por quê? Porque essas três grandezas, elas são medidas, ao invés, né, do comprimento ser medido em metro, ele é medido em centímetro. A parte da massa é medida em grama somente e o tempo permanece em segundo. Por isso a gente chama de CGS, tá? Então ele é baseado nessas três grandezas, onde as unidades de medida que ele utiliza para as três é centímetro, grama e segundo. Já no sistema inglês, né, como ele é muito antigo, era já diferente o tipo de medida, tá? Então lá, na verdade, o que nós vamos observar principalmente são unidades que a gente chama de antropomórficas, né? O que significa isso? Que na verdade elas eram obtidas com base em medidas do próprio ser humano, né? Então, só para dar um exemplo para vocês, eu coloquei ali, vamos supor, uma jarda, né? Eles chamam de jarda, até tem no esporte lá do futebol americano, né? As jardas. O que é uma jarda para eles? Na verdade, esse valor era correspondente à distância entre a ponta do nariz e o polegar, né? Com o braço estendido do rei Henrique I. Então, é uma coisa totalmente aleatória, tá? Então, a gente tem bastante lá, né? Vocês sabem, por exemplo, a unidade de pé, que é o feet, a unidade de polegada, né? Então, todas essas unidades geralmente eram baseadas em alguma característica física de alguém, né? Então, era assim que eles determinaram, então, alguns tipos de medidas, né? Para eles terem noção, tá? Mas, enfim, que é isso aí. Nós vamos utilizar o primeiro, né? Por que eu mostro para vocês os outros dois? Porque em muitos livros a gente tem os outros dois e em vários equipamentos, né? Eles se apresentam como são equipamentos importados, né? Então, as unidades de medida que você tem para as grandezas são nessas outras unidades. Então, a gente tem que ter o conhecimento também dessas, tá? Aqui eu mostro só para vocês uma reportagem de como é importante a gente conhecer essa questão dos diferentes sistemas de unidades e principalmente a gente como engenheiros, né, realizar a conversão correta das unidades sempre, tá? Então nessa notícia ela fala assim, ó, que uma conversão errada destruiu uma sonda espacial da NASA, tá? Nada mais do que a NASA. Nada menos do que a NASA, né, na verdade, de 125 milhões de dólares. Então, foi perdido somente por causa de um erro de conversão de unidades. Aí, aqui eu amplio um pouquinho para vocês, né, onde ela diz, ó, que quando essa sonda ela se aproximou, né, de um planeta, a sonda ela recebeu duas informações conflitantes, né, dos controladores da Terra. Uma delas estava no sistema métrico decimal, que usa o metro e o quilograma, né, ou seja, o sistema internacional, e a outra estava em unidades britânicas, que no caso é aquele sistema inglês, que usa o pé e a libra como unidade, né? Então, os sistemas ali de engenharia da NASA não foram capazes de detectar essas diferenças numéricas e corrigir os dados, né? E aí não foi possível, né, com que eles consertassem a órbita exata ali dessa sonda, né, que ela estava sendo, entre aspas, né, sendo enviada para a órbita de Marte, né. E por causa disso, então, essa sonda, ela chegou 100 quilômetros mais perto do que ela deveria, né, e no caso 25 quilômetros abaixo do nível de segurança. Tá? E aí, por isso, ela foi destruída e a NASA perdeu 125 milhões de dólares. Por quê? Só porque eles não identificaram uma diferença, né, que algum engenheiro colocou ali dessa questão do sistema métrico de alguma variável, tá? Então, vejam como isso é importante. Aqui é só um exemplo, né? Mas existem vários erros de cálculo, principalmente ali nas áreas de engenharia, né? Engenharia civil, enfim, que, né, às vezes por não utilizar essas unidades corretamente, né? Você tem
algum tipo de problema estrutural, um problema mecânico, enfim, né? Então, de certa forma é um pouco comum, mas a gente, né, precisa ter essa responsabilidade, então, de se ater a esses detalhes, né? Nada mais do que um detalhe.